Olá pessoas, meu nome é Alves e eu estou aqui para trazer mais vídeo para vocês. E hoje vai ser mais um vídeo daqueles de comparação entre, no caso, a Light Novel e o mangá de Tetsunoyusha, também conhecido como The Rising of the Shield Hero. E bem, eu vou fazer essa comparação porque o anime tá lançando aí, muita gente ficou muito curiosa para continuar vendo a história e acabou indo pro mangá. Eu percebi isso bastante, porque eu fui uma das pessoas que tava lendo o mangá e eu comecei a ver um monte de comentários do pessoal falando sobre isso. Só que eu queria deixar um adendo bem claro aqui, que eu não gosto do mangá de verdade, porque eu fui ler ele primeiro, antes de ver o anime, depois eu fui para a Light Novel e depois eu fui para o anime, e eu consegui ver claramente as diferenças existentes entre cada uma das versões da obra e o quão inferior o mangá conseguiu ser de verdade. E o objetivo desse vídeo é comparar para vocês o mangá e a Light Novel, para vocês verem ali realmente as diferenças, tudo aquilo que foi cortado desse mangá, que eu não gosto nem um pouco de verdade. Eu acho que ele deixa a obra muito mais superficial, muito mais rasa do que ela realmente é, descaracteriza um pouco dos personagens e principalmente o desenvolvimento entre eles. Bem, primeiramente, para começar aqui a comparação, vamos estar falando um pouquinho sobre as avaliações que existem aí do mangá e da novel. No caso, o mangá ele tem a notinha de 8.25 no MyAnimeList e a Light Novel tem a nota de 8.39 no MyAnimeList. É uma nota um pouco maior, mas você tem que lembrar que a Light Novel ela é bem mais difícil de você encontrar. Por exemplo, ela é traduzida, por exemplo, aqui no Brasil, o máximo que eu consegui encontrar foi até o capítulo 15 do volume 2. Inclusive eu vou estar botando o link para vocês poderem acessar o site, para quem quiser ler, só dá uma olhada lá. A Quark que tá fazendo a tradução tá ficando realmente muito bom, eu realmente recomendo, tô lendo tudo lá. Já li até o capítulo 19 e o mangá eu li até o capítulo 18, certo? Primeiramente, uma comparação muito importante que eu vou estar fazendo aqui é sobre a quantidade de coisas que foram cortadas quando a obra original, que é a Light Novel, foi adaptada para o mangá antes do anime. Primeiramente, eu li até o capítulo 19, certo? Eu vou dar alguns pequenos spoilers aqui, galera, beleza? Nesse momento do capítulo 19, os personagens, no caso, o Naofumi e a Raftalia, eles já estão alguns dias antes de ocorrer a primeira onda, e eles estão se preparando ali para os finais, comprando uma armadura nova pro Naofumi, compraram uma espada nova pra Raftalia, e é aqueles acontecimentos justo ali antes de acontecerem a onda. E depois de fazer isso, eles vão verificar o relógio que fica lá da areia, que mostra quando que vai acontecer a próxima onda. Eles vão verificar para saber quando já tá chegando, e é basicamente nessa parte que está sendo englobada nesse capítulo 19. Mas no mangá, se você prestar atenção, esses acontecimentos que estão no capítulo 19 da Light Novel estão ainda no capítulo 5 do mangá. Sim, capítulo 5, para vocês terem uma noção do quão resumido é esse mangá. É óbvio que existem as diferenças, porque não é possível mostrar todos os pensamentos do protagonista. A Light Novel para quem não entende direito, ela é realmente um livro que é escrito. No caso, a maior parte dela é realmente pensamentos do protagonista, mas nesse caso, existiram acontecimentos que foram totalmente cortados durante essa adaptação, tanto que eles conseguiram resumir 19 capítulos em 5. Bastante coisa foi cortada, principalmente do desenvolvimento dos dois personagens, no caso quando eles estão upando ali junto, e também do início da relação deles. Existem coisas que aconteceram na novel, como por exemplo, eles indo para voltando para a cidade e ficando hospedados em um hotel, e nesse hotel a Raftalia ela acaba molhando a cama por causa do pesadelo que ela teve, mesmo ela dormindo junto com o protagonista, porque o protagonista teve que dormir junto com ela para poder acalmar ela. O protagonista vai entendendo mais a cabeça da Raftalia e vai percebendo mais sobre os traumas dela, e ele começa a ficar muito próximo, como se realmente fosse um pai. E ele realmente deixa bem claro que ele considera a Raftalia como se fosse uma filha dele, e ele tá cuidando dela como se fosse no lugar dos pais dela que já faleceram. Também tem a parte aquela da bola, que tem no mangá, que ele compra uma bola pra Raftalia, e no mangá ele simplesmente cita que ele vai deixar ela brincar com a bola depois que chegar na tarde daquele dia. Mas depois que chega nessa tarde, o mangá corta e já vai pro outro dia e tudo mais. Mas na novela é mostrado ela brincando, o protagonista ele fica na janela observando ela lá fora, brincando com a bola. Inclusive chegam crianças que começam a achar confusão com ela, justamente mostrando o preconceito que existe naquele mundo com os demi-humanos, que são esses humanos, metade animais, metade humanos. E o protagonista vai lá, ajuda ela, inclusive ele é bem malvado com os garotinhos que estão lá brigando com ela. Além disso, logo no inicinho da obra, existem vários diálogos entre os próprios heróis que foram totalmente cortados do mangá, que são diálogos dele tentando entender aquele mundo. Na verdade não foram totalmente cortados, foram
bem resumidos. Tem alguns trechinhos que são mostrados lá ainda, mas a maior parte deles foram cortados. Inclusive, eles resumiram para os heróis chegarem naquele local e o rei já tá com tudo organizado para eles, as pessoas que iriam fazer parte da equipe dele, enquanto na novel eles chegam lá, eles vão conversar com um cara primeiro que foi o que invocou eles, depois que eles conversam com o rei que explica a situação e eles passam uma noite naquele castelo dele para no outro dia chegarem as pessoas que vão fazer parte da equipe deles e a tal mulher lá ir ficar junto com ele. Outro acontecimento também que foi cortado inclusive do anime foi o momento em que o Naofumi escolhe a Raphtalia no momento que ele tá lá com o vendedor de escravos. Na light novel existiam mais 2 opções de escravos baratos junto com a Raphtalia e cada um deles tinha suas próprias características. Tinha um inclusive que ele era meio réptil e ele parecia muito mais forte que a Raphtalia, mas tem toda a linha de raciocínio do Naofumi pensando e escolhendo a Raphtalia. Inclusive eu achei sensacional esse diálogo dela, porque você mostra ali o ódio do personagem pelaquela mulher que tinha traído ele anteriormente. Inclusive dei uma olhadinha na fala do protagonista no momento de escolher a Raphtalia. Sim, essa era uma mulher, o mesmo gênero daquela que me traiu. Eu olhei dentro de seus olhos assustados. Imediatamente pensei no quanto eu queria controlá-la. Eu pensei sobre como eu poderia simplesmente imaginar que eu havia transformado Minnie em uma escrava. Se ela morresse, talvez até mesmo fizesse eu me sentir um pouco melhor. Eu imaginei aquela outra mulher tremendo de medo da mesma forma que essa estava. E isso fez com que eu me sentisse ótimo. Então você vê o quão egoísta o protagonista tava, com quanto ódio ele tava sobre a Minnie, que era a garota que tinha traído ele anteriormente. E isso é muito interessante para você entender mais sobre como o protagonista se sentiu após aquilo. Ele tava dando tudo de si para poder agradar aquela garota, pra ela gostar ali, de estar com ele, já que ele ficou muito feliz por ela ter saído do outro grupo pra ajudar ele, já que ele tava sozinho. Mas quando ele descobriu que tudo foi uma traição, o ódio que surgiu dentro dele, que é o que faz ele ficar com essa cara de emburrada, ou esse início da obra inteira, é muito interessante de verdade. No anime, o primeiro episódio acaba justamente na hora que ele levanta um pano e encontra a Raphtalia presa, e essa é exatamente a mesma cena que aparece no mangá, e é totalmente diferente da cena da light novel, onde o vendedor oferece 3 seres diferentes para ele escolher qual ele iria querer comprar, e ele basicamente escolhe a Raphtalia simplesmente por esse motivo de querer estar imaginando a garota que ele tinha ódio ali sendo tratada como uma escrava. Então é totalmente egoísta, mas depois você consegue perceber o quão próximo ele foi se tornando dela, até mesmo ao ponto em que ele começa a se considerar quase um pai adotivo para Raphtalia. Bem, agora um ponto aqui que eu vou estar citando para vocês vai ser os escudos. No caso, tanto no anime, no primeiro episódio, quanto no mangá e na light novel, logo desde o início o protagonista consegue perceber que ele consegue absorver várias coisas utilizando o seu escudo. E essa é uma magia específica dessa arma lendária dele. No caso, no início da obra, ele absorve uma folha de uma planta medicinal e ele consegue ali uma habilidade específica por ter feito aquilo. Inclusive o escudo dele muda de forma para aquela de uma folha, que é de acordo com aquilo que ele absorveu, certo? No mangá, ele absorve essa planta, consegue esse escudo novo. Tem vários tipos de escudos que o protagonista consegue adquirir durante a obra, que inclusive são mostrados durante as batalhas das ondas no mangá mesmo, mas que não são mostrados ele adquirindo aqueles, e também não são explicados a função dele, já que não mostra ele adquirindo, a gente não sabe a função até ver ele usando ali. E isso é meio sem graça, porque você meio que começa a pensar que aquilo é simplesmente poder do protagonismo aleatório, que ele tirou um escudo incrível e começou a lutar de forma sensacional. Mas na light novel mostra ele adquirindo aquele escudo, ele descobrindo a função deles, ele aprendendo a usar e tudo mais. E agora eu vou estar citando para vocês alguns dos escudos que são mostrados aí na light novel. Apenas alguns deles são mostrados no mangá, e esse no caso são escudos que aparecem até o capítulo 19, certo? Que é equivalente ao 5 do mangá, então ainda tem muitos outros que apareceram, certo? Então vamos lá. O escudo medicamento pequeno, venenoso pequeno, escudo de ovo, escudo de amolar, escudo picareta, escudo corda, escudo cão negro de 2 cabeças, escudo de metal cintilante, escudo piquiu, escudo de madeira, escudo borboleta, escudo tubular e escudo de espinho bestial. Basicamente esses foram todos os escudos mostrados até esse capítulo que eu li, e alguns deles são extremamente importantes, como por exemplo o escudo de amolar, que ele utiliza bastante para poder estar amolando a própria espada que a Raphtalia vai utilizando, porque ele descobre que a faquinha que ela estava usando antes, que ela se quebra durante uma das batalhas, ela se quebrou justamente porque ele não estava afiando ela direito, e o jeito que a Raphtalia acabou usando ela para poder conseguir matar o monstro acabou danificando ela mais rápido do que deveria, e ela acabou se quebrando mais rápido. Então para isso não
situação acontecer de novo, ele consegue utilizar esse escudo de amolar para poder tá deixando uma afiação automática ali na espada. Basta colocar a espada ali no escudo que ele consegue fazer isso. Inclusive é explicado mais sobre como funcionam as habilidades desses escudos, que algumas das habilidades funcionam sempre a partir do momento que o protagonista conseguiu ganhar aquele escudo, a habilidade tá com ele, tá funcionando. E também tem os efeitos especiais, que no caso são a afiação automática, e aqui ele explica: efeitos de equipamento. Efeitos especiais são aqueles que surgem apenas quando a arma espicada é equipada pela primeira vez. Diferente dos efeitos de equipamento, estes efeitos não podem ser apreendidos para uso posterior, ou seja, use de forma cuidadosa apenas quando estiver confiante que eles serão úteis. E isso é algo bem interessante, porque mostra aí mais uma semelhança com MMORPGs e tudo mais, e mostra um aspecto a mais de profundidade ali no uso de cada um dos escudos, e eu acho que isso vai ser importante lá pra frente. Com certeza absoluta deve ficar muito melhor a luta contra a Onda na Light Novel, com essa quantidade muito mais vasta de detalhes. A relação dos dois personagens principais, Naofumi e a Raphtalia, é muito boa, é muito fofa a relação deles, o quão próximos eles vão se tornando de pouquinho em pouquinho. E bem, é assim como eu disse no review da Light Novel versus anime de Toradora, que eu vou estar botando o link aí na tela se vocês querem ver. Eu recomendo também, aonde eu reclamei bastante, porque logo no primeiro episódio já vi o quanto foi cortado da Light Novel. E bem, nesse caso o que tá acontecendo é em relação ao mangá, que tá cortando muita coisa da Light Novel de verdade. Então para mim vale muito mais a pena vocês correrem atrás da Light Novel para lerem, ou esperarem um anime, já que ele tá adaptando a Light Novel. Mas então, para mim, vocês já devem saber pelo que eu tô falando aqui, pra mim a Light Novel é muito superior, muito melhor, e não tem muito mais o que ficar falando aqui, porque é basicamente isso. As diferenças são grandes demais, muito mesmo. Mas bem, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo para o canal continuar crescendo. Deixem sugestões aí embaixo que vocês querem que eu traga aqui no canal. Mais vídeos de Tate no Yusha, talvez review do arco. Eu quero fazer talvez um review a cada volume que eu estiver lendo do Light Novel. E no futuro, quem sabe aí, um vídeo comparação entre a Light Novel e o anime. O anime tá valendo muito a pena, galera. Eu fiz um videozinho já falando sobre quando vazou o primeiro episódio do anime. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá aí no card e também na descrição, pra vocês verem um pouquinho sobre o primeiro episódio, que eu realmente recomendei demais, porque ele tá acompanhando o inicinho certinho da Light Novel. Apenas esse finalzinho do episódio que parece que foi diferente, mas eu acho que no caso ele vai estar focando bem mais na Light Novel e pegando muito mais detalhes do que o mangá. E com essa trilha sonora, essa produção vai ficar incrível, galera. Mas bem, é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!